Eu tô cansado, chefe. O Kitsune dessa semana é o final de Jujutsu Kaisen. Como sempre lembrando, este vídeo é um oferecimento dos nossos apoiadores. O financiamento coletivo do Kitsune da semana está na descrição do vídeo, no Catarse, certo? E não esqueça de, se você curtiu o vídeo, curte o vídeo. Se você curtiu o nosso conteúdo, se inscreva no canal. E lembra de engajar também, que ajuda bastante a gente nos comentários e tal. Eu tenho certeza que vocês vão ter muitos comentários sobre Jujutsu Kaisen. Vamos lá. Correndo o risco de entediar um pouco vocês, eu queria ler uma passagem de Jujutsu Kaisen nesse final do mangá. A gente vai cobrir aqui o volume 25 até o final, que é o volume 30, né? O arco desde o retorno do Gojo e da luta do Gojo contra o Sukuna até o final. Ou seja, spoilers para todo o final de Jujutsu Kaisen. Eu queria ler para vocês, até onde eu tiver paciência, do capítulo 225, Batalha Decisiva no Inferno de Shinjuku, parte 3. Eu nem vou me dar o trabalho de dizer quem está falando o que aqui. Eu só vou ler para vocês os diálogos, certo? Vamos lá. Para passar pela intangibilidade da técnica do ilimitado do Gojo, o Sukuna está usando a extensão de domínio para neutralizá-la. A extensão de domínio é... No vídeo do Mekamaru-kun, as maldições de grau especial usaram essa mesma estratégia contra o ilimitado do Gojo Sensei, não é? Pois é. Qual será a lógica por trás dessa neutralização do domínio de Gojo? Parece que aperfeiçoaram ainda mais o nosso domínio simples. Ao envolvê-lo com um domínio sem utilizar uma técnica amaldiçoada, isso torna possível anular a técnica amaldiçoada do alvo. Você consegue usar essa extensão, Kusakabe? É óbvio que não. No caso, responde o Kusakabe. Aqui tem o advogado Higuruma pensando... Acho que consigo aprender só com a intuição. Voltando. Um problema dessa extensão é que não pode ser usada em combinação com as técnicas inatas. Nem mesmo o Sukuna está livre disso. Então, ambos estão cientes de que não poderão utilizar suas técnicas amaldiçoadas? Se pressupormos que ele tem alguma carta na manga para superar o ilimitado além da extensão, Gojo vai perder. Mas se esse é o caso, então por que o Sukuna não usa a expansão de domínio? É difícil usar técnicas amaldiçoadas após expandir o seu domínio, não é? Então isso não forçaria o Gojo a também usar a expansão de domínio? É fácil falar dessa forma, mas o resultado disso pode acabar decidindo o vencedor. E isso não seria bom? Verdade! Então por quê? Antes de tudo, será que o acerto garantido da expansão de domínio pode passar pela técnica amaldiçoada do Satoru-chan? Há muito tempo, quando estávamos dentro do domínio de uma maldição, ele disse que passaria. Talvez o Sukuna ache que o Gojo Satoru vence essa batalha pelo espaço do domínio? Com a personalidade ruim do Gojo, os seis olhos, duvido muito que isso passaria despercebido por ele. Se fosse mesmo o caso, ele já teria começado expandindo o seu domínio. Mas essa batalha pelo espaço do domínio, na verdade, não aconteceria. De acordo com o que o Yuji e o Inumaki disseram, a expansão do domínio do Sukuna não possui uma barreira fechada. O quê? Isso é impossível! Impossível! Sem chance! Impossível? É tão assim? Aí rola umas piadinhas sobre jogar água e jogar uma garrafa d'água ou não e tal. E eles seguem. Eu não sei se isso, para vocês que estão ouvindo o podcast ou assistindo isso em vídeo no YouTube, se isso reflete o terror que é a leitura de Jujutsu Kaisen de vez em quando. Daquela vez, a Tsukumo contra-atacou com um domínio simples. Enquanto isso, Tengen destruiu a barreira aberta pelo lado de fora. O domínio simples foi dilacerado em um piscar de olhos. Se a Tsukumo tivesse expandido o seu próprio domínio, quem sabe? Mas aí não seria uma batalha de domínios, apenas uma batalha entre os limites das barreiras. Talvez poderia no máximo ter se tornado uma batalha entre os acertos garantidos. Então, o que são essas batalhas de domínios? Vai saber. Não é uma batalha entre acertos garantidos? É como eu disse, os acertos garantidos só são possíveis por causa das barreiras. Então seria uma batalha entre os limites das barreiras. Vocês estão falando de expansão de domínio como se não fosse nada, mas aquilo consome muita energia amaldiçoada. Não dá pra ficar usando toda hora. É como o Inumaki-kun falou, a energia amaldiçoada do Gojo Sensei não tem fim. O Inumaki-kun, no caso, falou Okaka. Mas isso é porque ele tem uma eficiência no uso de energia amaldiçoada absurda. Além disso, ele gasta menos energia do que ele auto-reabastece naturalmente.
Mas isso é só para usos normais, não é? Expandir um domínio diversas vezes não deve funcionar de forma diferente. Mas e o Sukuna? Ele está em outro patamar, o patamar de um deus. O Sukuna tem uma perícia extrema com a sua expansão e a troca entre usar a extensão de domínio e sua técnica amaldiçoada. Se o Gojo não tivesse os 6 olhos, o Sukuna ganharia no quesito de eficiência de energia amaldiçoada. Além disso, eu estimo que o total de energia amaldiçoada dele seja maior que o meu, no caso o Yuta Okkotsu falando. Talvez mais que o dobro. Ou seja, não é por falta de energia amaldiçoada que eles não estão expandindo os seus domínios. É inacreditável. É inacreditável. Eu não sei, eu estou com certo medo deste podcast, desse episódio do Kitsune da Semana, porque ele pode ter entre 15 minutos e 24 horas. Eu não sei muito bem. Porque muito do que eu vou falar aqui, eu já falei no meu episódio anterior sobre o jogo do abate. Muitas das reclamações que eu tenho começaram a surgir no meu coração, no meu âmago, na minha bile, no meu intestino, no meu fígado, no jogo do abate. E um pouquinho antes, talvez, mas mais no jogo do abate. Então, talvez eu me repita demais, talvez eu pudesse cortar muita coisa. Por outro lado, eu posso ficar muitas horas reclamando dessas mesmas coisas. Porque, infelizmente, o final de Jujutsu Kaisen é o pior final de shonen de luta que eu já li na minha vida. Talvez não o pior final de mangá, porque tem mangás muito piores do que Jujutsu Kaisen. Aí no conjunto da obra o final é uma merda, porque o mangá todo é uma merda. Enfim, especificamente o shonen de luta, que já tem uma fama de ter finais muito ruins. Finais que parece que foi cancelado, que parece que, porra, tá faltando história aqui. Final conveniente demais. Final que só tenta fazer a ponte pra uma continuação e tal. Jujutsu Kaisen é o pior. Dos que eu li. Ah, porque vocês vão comentar vários outros que talvez eu não tenha lido, que o final é pior. Dos que eu li, é o pior final de shonen de luta. E eu estou incluindo Bleach. Ok? Eu estou incluindo Bleach. Porque o final de Bleach é estúpido. É meio bobão. Mas ele não é insuportável de irritante de ler. Porque Bleach, em todos os seus defeitos, e são vários defeitos, ele não é tão absolutamente e absurdamente insuportável de ler. E Jujutsu Kaisen se tornou insuportável de ler. Ele foi paulatinamente se transformando de um mangá carismático. Podem ir atrás dos meus outros episódios. Se você tá vendo no YouTube, eu acho que só tem um episódio de Jujutsu no canal no YouTube, mas você pode ir no Spotify, no Google Podcasts, etc., que eu fiz o mangá inteiro, né? Eu fiz um episódio lendo o mangá, mas o equivalente à primeira temporada do anime. Aí eu fiz um outro equivalente à segunda temporada do anime. Aí eu fiz depois o jogo do abate agora, e tem esse. Eu acho que são os 4. Eu acho que os 2 primeiros não estão no YouTube. Eu sou positivo. Eu sou simpático. Eu já falei isso também no episódio anterior. Eu sou simpático a Jujutsu Kaisen, porque ele era um mangá gostoso de ler, com personagens carismáticos. E tudo isso foi pro caralho. Por quê? Porque Gege Akutami ficou completamente obcecado, ou obcecada, eu não sei. Não sei se alguém sabe. Mas a pessoa por trás de Jujutsu Kaisen ficou obcecada pelo seu próprio universo, pelas próprias regras. E, assim, mergulhou no próprio hype e criou uma experiência de leitura que só serve pra quem também mergulhou nesse hype. Pra quem tá absurdamente chafurdado, ou estava naquela época chafurdado no hype e nas regras e nas discussões de power level e de funcionamento de sistema de poder de Jujutsu Kaisen. Se você não é esse tipo de pessoa, não tem como você gostar de Jujutsu Kaisen. Pelo menos essa é a minha leitura, né? Do ponto de vista de alguém que não estava vivendo essa experiência, que só pegou depois pra ler, que não ficou pra nenhum mangá obcecado em discussões de como poderes funcionam e tudo mais, e quem é mais forte que quem será que vence, não sei o quê. Como eu não fiz parte disso, nunca fiz parte disso, não farei parte disso porque isso não existe mais, porque Jujutsu Kaisen acabou, e pegou isso pra ler depois, a minha impressão é: só dá pra gostar de ler essa bosta se você for esse tipo de pessoa e tiver nesse tipo de situação. Tirando isso,
absolutamente insuportável de ler o final desse mangá. E eu li o final desse mangá 2 vezes. Porque eu tinha lido antes da gravação do Kitsune da Semana 200 sobre Dragon Ball. Porque na minha cabeça, eu tava arrasando, eu tinha adiantado tudo, eu li várias coisas e tal. Era pra esse ser o 199, não o filme do Minecraft. E aí eu tinha lido, mas aí eu pensei, puta, eu não refleti o suficiente. Eu tô de saco cheio desse mangá e eu acho que eu não vou conseguir fazer um bom podcast agora. Deixa eu fazer outra coisa, mas aí, tipo, eu gravo adiantado antes de gravar o 200. E aí eu não gravei. Aí eu li o Dragon Ball inteiro, gravei o podcast 200 inteiro ao longo de meses. Aí eu agora fui pegar pra fazer, porra, eu não lembro de detalhe nenhum, só lembro da sensação geral de odiar. Deixa eu ler de novo. Aí eu li de novo esses dias. E eu pensei, será que a experiência não vai ser outra? Será que não vai ser mais legal agora que eu tenho conhecimento, eu tenho as minhas anotações, eu tenho conhecimento do que aconteceu e vai ser uma segunda experiência? E de fato, alguns momentos que eu tinha ficado muito irritado, eu fiquei menos irritado agora, mas a experiência não foi boa. Continua não sendo boa. Não tem jeito. O final de Jujutsu Kaisen tem um monte de coisa. Ao mesmo tempo que tem muito pouca coisa. Porque ele é um monte de coisa e é um monte de luta. Mas também é só 2 lutas. Que é 2 lutas do Sukuna, no caso. Eu tenho um problema que é meu, mas eu não sei se vocês têm essa experiência também, certo? Eu não sei se isso é se pra todo mundo é absolutamente normal a experiência ao longo da leitura de Jujutsu Kaisen, mas pra mim a experiência sempre foi muito confusa, no sentido de entender de quem é a história sendo contada e quem é o vilão principal dessa história, sabe? Porque uma coisa meio que depende da outra, né? É importante você saber quem é, de fato, que tá conduzindo a ameaça e o que isso significa em relação aos personagens principais e tudo mais. E teve um longo período que o vilão era o Mahito, mas o Mahito morre. E aí você tem o Kenjaku. E o Kenjaku faz o plano lá de Shibuya e tal, do selamento do Gojo. E o Kenjaku é o cara que é o mandante do crime, certo? Ele tá lá desde o começo da história. Por muito tempo, sempre pareceu que o Mahito, fazendo uma relação com o My Hero Academia, o Mahito era o Mãozinha. Eu esqueci o nome deles agora, que faz tempo que eu não leio. Eu preciso continuar esses podcasts, inclusive. Mas o Mahito é o Mãozinha. E o Kenjaku é o Almôndega, né? O All for One. Então você tem o mandante, o cabeça e o cara que ele tá manipulando. E isso aqui tava meio claro pra mim. Só que aí perde-se a ameaça do Mãozinha, porque o Mahito morre. O Mahito é vencido. E eu olhei pra isso e falei, tá, então o Kenjaku é o vilão. Mas também tem o Sukuna. E o fato de o Sukuna estar ali na história, pra mim sempre foi um elemento interessante, eu sempre falei disso, porque o Sukuna, ao contrário de outros... Assim, existe um grande clichê no shonen de luta, que é o fato de que vários dos personagens principais de shonen de luta são personagens que têm um lado sombrio dentro de si, alguma coisa demoníaca, alguma coisa do mal. E às vezes essas coisas demoníacas, essas coisas do mal, são ou uma energia, ou uma característica interna, ou então uma criatura, né? Mas quando essa coisa é só uma energia ou uma característica própria, quando você tem, por exemplo, o Gon, que tem aquela coisa muito negativa dentro de si, aquilo trabalha contra ele de uma maneira como se fosse uma autodestruição. É diferente. Quando você tem a Kurama dentro do Naruto, o roteiro de Naruto finge que a Kurama é uma ameaça na história, mas toda vez que a Kurama desperta, é muito mais da hora do que um problema. Né? Vamos combinar? Vamos combinar? Quando o Naruto é possuído pela Kurama e cria aqueles rabos cheios de bolhas e tudo mais, aquilo não é feito pra tipo, meu Deus, o que será do Naruto? Aquilo é tipo, puta que pariu, que da hora, agora ele tá muito forte. Não é a mesma coisa, ok? O Sukuna, dentro do Itadori, sempre foi um elemento muito interessante porque é um elemento coringa. Eu sempre li dessa forma, então talvez seja uma leitura errada da minha parte. Eu sempre li dessa forma. Então você tem
o Kenjaku como o vilão da história, porque ele é o cara que causou tudo que aconteceu na história, e o Sukuna como um problema absurdo a mais na história. E aí no final, o Sukuna é o vilão final da história. E o Kenjaku é meio que deixado de lado. Então rola, pra continuar nas relações com o Naruto, rola uma coisa meio Orochimaru pra mim. Que aí você olha pro Kenjaku e fala, o que ele tá fazendo ali nessa história ainda? Eu não consigo localizar direito a função do Kenjaku na história. Principalmente quando você pensa nessas relações, nessas duplinhas que acabam sendo formadas ao longo da história. Porque você tem o Sukuna dentro do corpo do Itadori, então você tem esse antagonismo, então o Itadori contra o cara que tá sempre agindo contra ele diretamente, certo? E você tem o mestre do Itadori e uma espécie de mestre mandante, parceiro de crime, não é um mestre de verdade, mas enfim, uma espécie de mandante do Sukuna, que é o Kenjaku, que está ocupando o corpo do melhor amigo do Gojo. E além disso, no final, o Sukuna toma o corpo do Megumi, que é o melhor amigo do Itadori. Então, pra mim, a dupla mais óbvia de se formar seria uma luta, né? As lutas casadas, pra você fazer as lutas terem peso emocional, pathos, né? Seria o Gojo contra o Kenjaku, ou seja, um cara superior dentro da hierarquia dos heróis contra o mandante que tá ocupando o corpo do melhor amigo dele, e o personagem principal lutando contra o demônio que sempre foi antagonista dele, que tá ocupando o corpo do melhor amigo dele. Essas são as dicotomias formadas pela história. Mas não é isso que acontece, porque o Kenjaku fica meio de canto, o jogo do abate acabou, mas não acabou, ele tá meio que rolando até o final da história. Eu acho que o jogo do abate não acaba até o final da história. De certa forma, eu não sei... Eu não entendi direito, eu não vou... Sabe? Eu não entendi direito. Mas o jogo do abate não acaba até o fim da história. O Kenjaku tá ali de canto, depois eu vou falar dessa parte do Kenjaku. E aí são duas lutas com o Sukuna, e a primeira luta é o Gojo. E o Gojo desperta e fala, eu vou lutar com você no Natal, hein? E aí tem uma preparação até lá e depois rola essa luta. Tá. A formação da luta em si, pra mim, é esquisita do ponto de vista dramático, mas eu já vou falar disso um pouco mais pra frente, mas é o tipo de luta que faz sentido. Essa é a luta que faz sentido. Porque ele criou um mote pra luta. Que é o mais forte contra o mais forte. Vamos decidir quem é o mais forte. O mais forte de todos os tempos ou o mais forte de hoje? Daí tem todo o negócio de quem é o desafiante, quem é o desafiado. E tem as provocações do Gojo, tipo, não, você é o desafiante. Eu sou o mais forte hoje, você está me desafiando no título. Eu tenho o cinturão, e você que vai tentar tirar o cinturão de mim. E aí o Sukuna meio que fala, não, na verdade você que tá me desafiando porque o título sempre foi meu. É esse tipo de coisa que rola. O que eu acho fraco, paradoxalmente, né? Se você considerar que é uma luta pra decidir quem é o mais forte, eu acho fraco. Porque o que deveria estar em jogo, eu já não sei direito o que tá em jogo na trama, nesse momento. Porque o jogo do abate tá on hold, né? Ele tá parado, o jogo do abate. O plano do Kenjaku de juntar o mundo todo com Tengen e tal, isso tudo ficou meio que parado pra ter a luta com o Sukuna. Então, tipo, tá, isso é importante ou não é importante? O Kenjaku não tem, tipo, prioridades? O que tá acontecendo aqui? Por que ele não tá fazendo o bagulho? Então, tudo isso é muito confuso pra mim. Então, o que tá em jogo na trama eu já não entendo muito bem. Mas o que tá em jogo, o que estaria na minha cabeça em jogo emocionalmente, seria o fato de que ele está ocupando o corpo do aluno do Gojo, o que também é uma âncora emocional muito forte. Mas não! Porque o que é importante pra esta porra dessa história é aquilo que eu li. É o pessoal fazendo react da luta. Tudo isso que podia ter peso emocional é engolido pelo react, por aquele negócio que eu li. Pelos personagens olhando e falando, olha o que ele fez! Nossa, ele diminuiu a distância da barreira, ele usou a técnica amaldiçoada reversa pra
reconstituir o cérebro dele, mas ele reconstituiu a parte do cérebro que usava o lobo central, que tinha a técnica, foi reconstituído várias vezes, então ele não consegue não sei o que, é por isso que o nariz dele tá sangrando. Cara, é como se você estivesse assistindo futebol e em vez de, num lance do gol, o narrador narrar com emoção, gol! Ele só parasse de escrevesse, e a bola passa pela linha de fundo, debaixo das traves, e portanto é gol dentro das regras do futebol. Neste momento, os jogadores do time que levou o gol estão pegando a bola de dentro da rede e colocando no centro da marca da cal do campo, porque agora o jogo será reiniciado. E é só a descrição de como as coisas estão funcionando, sem nada da emoção, sem nenhum pingo de humanidade. De vez em quando, a narrativa do Jujutsu lembra que tem coisas emocionais em jogo. De vez em quando tem uma imagem da alma do Megumi Fushiguro dentro do Sukuna, assim, encolhido em posição fetal, porque ele tá sofrendo, porque ele foi banhado lá. Teve todo um ritual pra afundar ainda mais a alma do Megumi pro Sukuna, ter maior controle do corpo dele e tal. Até o fato de, nesse momento, ele ainda tá lutando com o corpo do Megumi, porque depois ele assume a forma Sukuna, né? A cara de Sukuna, 4 braços, boca na barriga e tal. Mas naquele momento ele tá lutando com a forma do Megumi. E o grande problema é o Gojo, porque o Sukuna é o vilão e tá lutando com um sorriso na cara o tempo todo. E isso é o papel do vilão. Mas o Gojo também! Então nada parece ter peso emocional. Porque o Gojo tá tipo, eu vou ganhar a qualquer momento, eu vou ganhar, não tem problema, ele tá com um sorrisão e tá lutando. Então, parece que eu tô vendo um amistoso. Aquilo seria, no caso a gente sabe que é a semifinal, né? Mas aquilo seria final de campeonato, mas parece que eu tô vendo amistoso. Eu tô vendo amigos do Ronaldinho contra amigos do Wesley Safadão. Tá todo mundo de bom humor. Sabe, não tem absolutamente nenhum peso. Não parece que essa luta tá decidindo o futuro do mundo, ou a migração das almas, ou o resgate da alma do Megumi. Só parece que tá decidindo quem é mais forte. Dentro das regras do funcionamento do sistema de poderes de Jujutsu Kaisen. E eu aposto que para uma parte do público de Jujutsu Kaisen, naquele momento, isso devia ser muito da hora. Eu suponho que tenha sido. Né? Eu acho que nessa época tinha muita discussão de quem vai ganhar, de como vai ser essa luta, de como é possível que um ganhe ou outro ganhe e tudo mais. E pra mim eu tava absolutamente cagando pra quem ia ganhar, ou não. Sabe? Absolutamente cagando. Porque a minha experiência não era a de ler uma coisa emocional. Era de ler uma Wikipédia. Eu tava lendo o manual de instruções de Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen, de vez em quando, parece um manual de instruções de si mesmo. Eu só tô lendo a descrição de como esse mangá funciona, e não o mangá em si. Eu queria ler o mangá alguma hora. Será que tem o mangá em algum lugar? Teve, né? Mas aí ele foi substituído pelo manual de instruções, pelo FAQ do Jujutsu. O que é uma experiência de leitura muito ruim. Tem até um outro lado disso, que é um humor autodepreciativo, sabe? Dos caras fazendo essa descrição e os outros falando, quantas vezes vocês já falaram técnica amaldiçoada hoje? Sabe? Porque eles estão falando a mesma coisa várias vezes, então de fato os próprios caras estão sendo repetitivos entre si. Então, de vez em quando rola uma piadinha com o fato de eles estarem se repetindo, falando a mesma coisa. E também existe uma coisa muito interessante que é, de fato, criar a ideia e a sensação na leitura de um poder além da compreensão. Porque a gente passa essa luta dos dois, do Gojo e Sukuna, com essa longa descrição, esse play-by-play, né, essa narração com comentários, né, o Thiago Leifert e o Kleber Machado ali comentando, e o Caioba fazendo comentários. E eles vão descrevendo e falando, isso é isso que ele tá fazendo, e ele aumentou a barreira, e ele diminuiu a parte externa da barreira, por isso que não sei o que, e não sei o que lá. E aí chega num ponto que eles não sabem mais o que descrever e eles não estão entendendo. Os próprios caras, tipo, tem vários personagens que não entendem. O próprio Itadori, em várias explicações, ele não sabe por que aquilo tá acontecendo. Mas normalmente é aquele Kusakabe, se eu não me engano, que é o cara mais velho, o cara da espada. É ele que explica mais as coisas, porque ele tem um conhecimento de Jujutsu muito maior do que a média. E aí chega num ponto que ele não sabe mais descrever. E ninguém sabe mais o que tá acontecendo. Então até pra gente,
existe. Ao longo da leitura a gente vai tentando acompanhar, e aí chega num ponto que não dá mais pra acompanhar, porque os próprios personagens não estão acompanhando. Então, de fato, cria uma ideia de um poder além da compreensão. É absurdo. É tão absurdo que mesmo quem tá dentro daquele universo não sabe mais o que tá acontecendo. Eles estão vendo de fora, de uma posição privilegiada, com várias telas, que porra é aquela? Né? Que porra, não sei que merda é aquela. Da onde eles fizeram essa infraestrutura. Eles estão dentro da Rica? É isso? Mas por que dentro da Rica tem vários monitores? Não entendo muito bem. Eu vou deixar pra lá. Mas eles estão vendo lá, eles estão com o VAR e todos os ângulos e todas as câmeras e tudo mais, e eles não entendem mais. Então, de fato, eles são tão poderosos, tão além da compreensão, tão em outro patamar, que não dá pra entender. Legal! Interessante! Porque Jujutsu Kaisen tem várias coisas interessantes. Não é como se ele fosse um mangá que dá pra você completamente jogar no lixo. Só não dá pra ler. Esse é o problema. Eu queria ler. Jujutsu Kaisen não quer que eu leia. Ele só não quer que eu leia, não quer que eu engaje nele. Ele tá me empurrando pra fora o tempo todo. E eu queria entrar, mas ele não quer que eu entre. É insuportável. Existe muito de vez em quando também um lampejo de alguma relação do Gojo e do Sukuna. Principalmente quando o Gojo cita, algumas poucas vezes, um negócio sobre ensinar o amor. Eu vou chegar nesse ponto depois. Que depois que se conclui mais com o Itadori e tudo mais, são ideias interessantes. É aqui e ali. O meu grande problema é que a experiência de ler Jujutsu é 90% do tempo descritiva. E aí, quando você, de repente o Gojo olha pra ele e fala, eu vou te ensinar o que é amor. Vou te ensinar o amor. Não é nem o que é amor. Eu vou te ensinar o amor. Aí você fala, opa, tem alguma coisa sendo dita aqui. Aí a próxima coisa que está sendo dita é, mas como será que ele fez a expansão da barreira e ainda usou a sua técnica de acerto? Sabe? E aí, o Gojo morre. E quando o Gojo morre, spoiler, o Gojo morre, tá? Quando o Gojo morre, na primeira vez que eu li, eu não senti absolutamente nada. Agora, na segunda vez que eu li, eu entendi por que eu não senti absolutamente nada. Porque, assim, foi uma surpresa. Foi uma surpresa porque eu realmente ainda estava agindo sob o pressuposto de que a batalha final era contra o Kenjaku. Então, pra mim, o Gojo, se fosse morrer, seria contra o Kenjaku, e não contra o Sukuna. Então não seria uma outra luta contra o Sukuna, o Gojo venceria essa luta. Não sei se ele terminaria o mangá vivo, mas aquela luta ele não perderia. Então, eu de fato fiquei surpreso. Mas eu não senti... meu Deus! O Gojo morreu! E aí, eu acho que eu cheguei à conclusão de que quando o Gojo morre, a ênfase da morte dele é muito menos na morte dele. E muito mais em qual foi a técnica que o Sukuna usou pra matar ele. Porque antes ele tinha uma técnica de corte que era sei lá qual, ruptura, desmantelar, alguma bosta desse tipo, que era uma técnica de alvo, direcionado. E como o Gojo é impossível de ser atingido, essa técnica não atingia ele. Então era impossível cortar o Gojo se ele é impossível de ser atingido por causa do poder whatever. Só que aí ele mudou essa técnica de corte para uma técnica que corta todo o espaço. Então, o Gojo não era o alvo da técnica. O Gojo só estava no espaço que estava sendo cortado. E é por isso que ele foi cortado ao meio. Olha só que muito foda essa técnica do Sukuna. E não, meu Deus, o homem mais forte do mundo, o meu mestre, porque a gente vê essa história do ponto de vista de Yuji Itadori, o meu professor que salvou a minha vida quando havia sido decidido que eu seria executado, o homem mais forte do mundo, o homem que a gente considerava invencível, ele foi cortado ao meio e está morto. Fodeu! Não. A ênfase é, caralho, ele tem uma técnica que corta o mundo ao meio. O espaço e o tempo. Uau! O Sukuna realmente tem muitas técnicas legais, não é mesmo?
e imediatamente já parte pro resto da luta contra o Sukuna. E partir pro resto da luta contra o Sukuna não é o Itadori, ou o Yuta Okkotsu, ou alguém que seja um personagem, que tinha que ser esses dois, porque o resto do grupo ali, porque assim, Nobara não está na história nesse momento, e eu já volto nessa questão, Megumi Fushiguro está possuído por Sukuna, então do nosso trio Naruto, Sakura e Sasuke, só tem o Naruto. Então mataram o Kakashi na frente do Naruto. E quem partiu pra cima na hora que mataram o Kakashi na frente dos olhos do Naruto? O Kiba. Ou o Killer Bee. No caso é mais o Killer Bee porque é uma pessoa que chegou no meio da história agora há pouco. Foi o Killer Bee. E não foi o Killer Bee. Mataram o Kakashi! Foi o Killer Bee. Opa! Agora é minha vez! Então cadê? Cadê o peso emocional desta porra, desta história? É isso que me deixa maluco com Jujutsu Kaisen de vez em quando. Porque aí você tem o personagem que vai pra cima do Sukuna é o Kashimo, que... Aê, Kashimão! Toda hora que eu lia Kashimo, eu pensava em cassino e eu pensava isso na minha cabeça. Então, o Kashimão e o maluco do Pachinko, que tem lá o poder do Pachinko, que na verdade vai lutar contra aquele assistente que tem poder de gelo. Então eles se dividem em duas lutas. E aí teria o Kenjaku, e quem vai pra cima do Kenjaku é o comediante. Então, nenhum dos personagens com quem a gente passou ao longo dessa história, que a gente tem uma relação emocional ao longo dessa história, que seria a Maki, o Yuta, o Panda, o moleque que fala ingrediente de sushi, que eu esqueci o nome, o Yuji Itadori, sabe? Nenhum desses personagens, acho que o Panda não poderia naquele ponto da história, mas nenhum desses personagens são os que partem para, tipo, o nosso mentor e esperança do mundo e um personagem querido por todos os leitores e querido por esses personagens com quem a gente passou ao longo de toda a leitura desse mangá. Ele foi executado, cortado ao meio na frente dos nossos olhos. Nenhum desses personagens partiu pra cima. Quem partiu pra cima foram outros personagens. Por quê? Porque não faria sentido esses outros personagens que eu citei partirem pra cima dos vilões. Por que eles fizeram um cálculo antes e mandaram quem era mais apropriado? O que, ok, mais uma vez, faz sentido. Mas todas as decisões narrativas de Gege Akutami nesse arco final são tomadas com isso em mente. Sabe o que ele parece? Tem várias metáforas que a gente pode fazer aqui pra essa abordagem. É tipo quando você tá jogando um RPG e você tem vários personagens que você vai adicionando na sua party ao longo da história e você vai selecionando, porque a sua party só pode ter 4 personagens, digamos. Uns Final Fantasy, uns Chrono Trigger, sabe? A sua party pode ter 4 personagens. Mas você pode formar na sua party, você tem um elenco de 7, 8, 9. Você escolheu os 4 que tem os melhores combos. E você treinou mais. Você não tá usando mais o protagonista porque você não gosta dele e porque você tem um combo melhor que você sabe usar melhor com outros personagens. Então você tem um healer lá e você tem um outro aqui que tem um combo do poder de fogo com outro poder de água, que você tem não sei o quê, e você comba, papapá. Só que aí chega na cutscene. E a cutscene mostra o protagonista, porque o protagonista tinha que estar na sua party pra ter essa cena. Só que ele não tá lá. Só que a cutscene já tá, né, pré-renderizada. Só que você nunca leu as cutscenes. Porque você aperta o A e você dá skip nas cenas das cutscenes. Jujutsu Kaisen às vezes parece isso. Parece que você fez todo o cálculo da sua party e quando chega na cutscene, você pulou porque a história não te interessa. O que te interessa é como fazer a mecânica do treinamento e do grinding que você passou muitas horas funcionar na hora da batalha. Parece que o Gege Akutami escreveu com o pensamento da Disney quando vai fazer os live actions dos seus desenhos clássicos. Eu não vi quase nenhum, mas eu vi Lilo e Stitch com o Augusto recentemente. O único que eu vi, o Augusto interessou e a gente foi ver lá. E aí Lilo e Stitch tem algumas dessas decisões que é decisão totalmente tomada porque eles leram em algum fórum alguém reclamando que tipo, porra, mas por que essa menina não deixou a irmã dela com alguém
e visitava de vez em quando e ia fazer faculdade. É tão simples. Dá pra você solucionar isso na prática. Sim, dá pra solucionar isso na prática. Mas não tem graça pra história, porque não tem significado. Sabe o que parece também? Mais uma pra vocês. Parece que ele quis consertar o tipo de reclamação que fazem, por exemplo, da saga de Poseidon. Sabe na saga do Poseidon? Que todo mundo... Tipo, isso tem explicação na história. Mas sempre tem alguém pra reclamar. Que tipo, porra, por que que tem um deus com os cavaleiros de ouro deles, né? Que são os marinas dos 7 oceanos. E a Atena vai mandar os 5 cavaleiros de bronze? E não vai mandar os cavaleiros de ouro que estão vivos? Tem a Ioria, tem Mu, tem Aldebaran, tem Milo, tem Shaka. Vai mandar o Shun? Mandar o Yoga? Porra, não faz sentido. Se fosse Gege Akutami escrevendo a saga do Poseidon, ele ia olhar e ia falar, não, realmente, eu tenho que fazer os Cavaleiros de Ouro lutarem. E aí ele ia colocar os Cavaleiros de Ouro lá. E aí ia deixar o Seiya sem aparecer por 4, 5 volumes. E aí, de repente, no final, coloca o Seiya pra lutar. Vai saber, alguma hora. E quando ele for lutar vai ser estranho, porque tipo, o que ele tava fazendo até agora? E é isso. Porque é isso que ele faz as coisas que têm sentido. Porque os caras planejaram, os caras tiveram uma reunião numa war room, sabe? Se reuniram numa sala de guerra por semanas, nesse gap aí da volta do Gojo até a luta do Gojo na véspera de Natal. E eles ficaram, tipo, discutindo. Não, ó, plano de contingência depois do Gojo morrer, porque de repente o Gojo morre. Quem vai primeiro? Quando ele for, a gente vai usar a técnica de barreira tal, junto com o poder tal, porque dá pra fazer esse combo tal. Aí a gente faz não sei o que, a gente não sei o que lá. Eles discutiram. E aí eles fizeram a melhor tática possível. Então vai Kashimo e depois do Kashimo vai o advogado. Mas e aí? Cadê o protagonista desta porra dessa história? Tipo, beleza, Gojo morreu. Quem vai lutar contra o grande mandante dessa história, ocupando o corpo do melhor amigo do Gojo? Ah, vai o comediante. Por que vai o comediante? E sabe o que é o foda? A parte do comediante é uma das melhores de todo o Jujutsu Kaisen. De longe, isoladamente, a parte do comediante é muito da hora. Porque a história para, você entende o passado. É muito estranho. Deixa eu me atropelar. Você para e aí você entende o passado dele, você entende, não tem nada a ver com grandes famílias e grandes clãs e tudo mais. É um cara que queria ser comediante e não era um bom comediante e não se deu bem com o parceiro e tal. Ele levava o bagulho muito a sério e o parceiro não levava tão a sério, mas o parceiro era bom porque o parceiro fazia o networking sendo legal com os caras do resto do meio da comédia, enquanto ele não fazia nada disso. Tipo, pô, você chega aqui bêbado. Falou, cara, eu cheguei bêbado hoje de manhã porque eu que fui tomar saquê com os caras, senão a gente não consegue, sabe? É uma história interessante e o poder dele ser um poder que tudo está ligado ao quanto ele tem confiança em si mesmo e o quanto ele consegue manipular a realidade para o que é mais engraçado. E por isso ele consegue paralisar Kenjaku e trazer o Kenjaku para dentro da realidade, das várias versões de comédia nonsense absurdista dele e fazer muitas cenas cômicas porque tá dentro do domínio, é um domínio, né? Dele. É muito criativo e muito ousado. E muito bonito, sabe? Quando ele tem aquela apresentação e tem, tipo, meio capítulo praticamente dedicado à apresentação e ao fato de que, porra, finalmente, era só isso que eu queria. Eu tenho uma dupla com quem eu me dou bem, tá todo mundo rindo, os jurados estão rindo, eu tô me sentindo bem, eu nem me importo que nessa realidade, olha só que loucura, ele criou uma realidade paralela de uma ilusão na cabeça dele, que tem uma cena de comédia, ele tá se apresentando ali num palco, e ele ainda criou o cenário de que o parceiro dele, que é o Kenjaku, que tá no corpo do Geto, e o Geto era um cara bonitão, tem muita gente que vai ver o show dele só porque são meninas que acham o parceiro dele bonito. E ele pensa nesse... ele que criou esse cenário. Apesar de ser em conjunto com o Kenjaku, né, que é um cara muito arrogante. E ele falou, nem me importo com isso,
Porque eu sei que até, tipo, isso meio que faz parte da realidade, sabe? Tipo, faz parte do jogo. Tipo, porra, o pessoal tá assistindo aqui porque esse cara é bonito. E é isso aí, tanto faz. Legal, faz parte. Olha só, eu tô... Finalmente eu tô realizado. Que legal. É bonito. É tocante. E é muito ousado que ele tenha parado a história. Eu tenho que admitir. É muito ousado que ele tenha parado a história pra fazer com que este ponto da história seja sobre a porra do comediante que acabou de aparecer pouquíssimo tempo atrás, no arco anterior, servindo de distração pro vilão final, pro Madara da história. Pra aí depois alguém dar o golpe final e matar o Madara, que aí no caso é o Yuta Okkotsu. Então, tipo, antes que vocês reclamem, eu sei que quem matou o Kenjaku foi Yuta Okkotsu. Mas assim, quem venceu Kenjaku foi o comediante, que eu não lembro o nome. Então, quem deu o golpe, no caso, todo o plano dos caras foi, tipo, tem o flashback dos caras. A gente não pode nem falar direito pra ele que é por causa disso. Mas porque o poder dele depende da confiança dele. Então ele tem que estar plenamente confiante no poder dele. E a gente vai confiar o vilão final a esse cara porque é o que faz mais sentido. E é o que faz mais sentido. Tudo isso que eu tô falando, eu não tenho como, até porque eu não sou esse tipo de pessoa, eu não sou o tipo de leitor de mangá que vai ficar fazendo a conferência da lógica e do funcionamento dos poderes, porque na verdade, no capítulo 182 ele falou que as barreiras e os domínios funcionam de tal maneira. Aí esse personagem falou que o domínio funciona de outra maneira. Ele não tá se contradizendo! Eu não faço ideia. Na minha leitura, eu não tenho como falar que as coisas não estão justificadas. Tudo tá, inclusive, isso é parte do problema, exaustivamente justificado. Isso é parte do problema. O problema é que, no momento de maior tensão, sabe, o bagulho tá no máximo da crise, a gente não tem os personagens que a gente gosta, que a gente ama, que a gente viu. A gente tem os que fazem sentido, mas o que faz sentido não necessariamente é o que tem mais peso dramático. Fazer sentido não é pré-requisito para que uma narrativa funcione emocionalmente e dramaticamente para um leitor ou para um espectador. Por mais que pareça, por mais que a gente esteja maluco em eternos debates de checklist de lógica, que às vezes, eu acho que a gente tá um pouco menos hoje, mas já houve uma época que parecia que todo o público de cultura pop era o cinema sims, era fazendo checklist de se faz ou não faz sentido. Mas fazer ou não fazer sentido não é pré-requisito para que uma narrativa tenha qualidade, para que uma narrativa toque o coração de alguém. O pré-requisito é tocar o coração de alguém. É fazer sentido emocional, fazer sentido metafórico, fazer sentido literário, fazer sentido dramático. É isso que é o mais importante, pelo menos para mim, certo? É claro que, depois disso, você tem que pensar no que faz ou não faz sentido. E aí você pode abordar isso na história. Tipo, você pode colocar... Os caras fizeram todo o plano deles, e aí no momento que o Gojo é partido ao meio, o Itadori parte pra cima do Sukuna. Porque, porra, mataram o Gojo! E aí ele é prontamente vencido e todo mundo fala, porra, esse não era o plano. Vamos voltar pro plano. Qualquer coisa do tipo. Mas não. Os caras são quadrado. Porque Gege Akutami é absurdamente quadrado. O que é engraçado, porque Gege Akutami, ao mesmo tempo que é absurdamente quadrado, também para a história pra fazer o vilão final lutar contra um comediante num cenário delirante, lisérgico, imaginativo de um show de comédia. Como é que pode ter essa criatividade pra fazer isso e ser tão quadrado na estrutura da história? Puta que pariu! É isso que me incomoda, perde-se muito tempo com as lutas que fazem mais sentido. Então você tem a luta do Kashimo, você tem a luta do advogado. E só depois dessas coisas é que você vai ter, por exemplo, uma luta em dupla com o Yuta e o Itadori. Que, pra mim,
ignorava todo o resto do elenco e essa é a luta final. E aí depois o Yuta talvez perdesse e você faz a luta final com o Itadori, só. E esse é todo o final da história. Foda-se o resto, pelo amor de Deus. Perde-se muito tempo sem debater coisas substanciosas, sabe? E aí tem outro negócio desse final que é muito doido. E eu fico dividido no que achar. Momentos, por exemplo, como a volta do corpo do Gojo. Yuta Okkotsu no corpo do Gojo. Do nada. Porque lá tá, o Yuta faz o domínio dele com as técnicas de cópia das espadas, que é um domínio muito foda e tal. Aí você sabe que ele copiou um monte de técnica, não sei o que lá. E, de repente, aparece Gojo com os pontinhos na testa. Fala, ah, meu Deus! Ah, o corpo dele foi dominado! E aí tem o flashback. O final do Jujutsu Kaisen é uma coleção de momentos do Yami Espada Zero. Vocês lembram disso no Bleach? É um momento que eu nunca vou esquecer. É um momento em que você tem os espadas, que são os caras que são do 1 ao 10, e são os caras mais fortes dos Hollows, né? Dos caras que são os capachos do Aizen, né? Na saga do Ekumundo. E aí você tem o Yami, que é o espada 10, ou seja, ele é o mais fraco, porque o mais forte é o 1, que é o Stark, o nome dele, não é? O cara que tem tipo dois revólver? Eu acho que é um negócio assim. E o Yami é só um tronchão e ele é o espada 10, então ele é o mais fraco. E aí, do nada, o homem, Taichikubo, decide que, na verdade, ele não é o espada 10. Se você apagar o número 1 da tatuagem dele, ele é o espada 0. O que é mais forte do que o 1. Não dá em nada essa porra, acaba fora de quadro, inclusive, é uma merda. Mas são esses momentos que tira do cu um bagulho, e algum fã vai falar, não, mas na verdade isso faz muito sentido. Alguém vai falar, é uma merda, esse momento é uma merda, e é um desses momentos que você olha e você só dá risada. Que, no caso do Bleach tem um monte desses momentos, que você olha pro mangá, você dá risada e fala, caralho, como você me acha muito otário, né? Jujutsu Kaisen tá lotado desses momentos. Só que não tem como, mais uma vez, não tem como você dizer que essas coisas não têm justificativa. Porque ele é incessantemente justificado. Só que ele é justificado de uma maneira muito esquisita. Por quê? O que acontece nessa história cronologicamente, até onde eu entendo, cronologicamente o que acontece é que eles tiram o Gojo da prisão, lá do cubo, o Gojo parte dali imediatamente pra desafiar o Sukuna e marca uma data, véspera de Natal. E eles têm o quê? 2 semanas? É um negócio assim, se eu não me engano. Nesse tempo de 2 semanas, a gente vê o que acontece só do ponto de vista do Sukuna. Porque ele faz uns bagulho, ele faz aquele negócio do banho pra... Eu acho que ele usa o Megumi pra matar a irmã do Megumi, que é possuída por um demônio que era a mulher apaixonada pelo Sukuna. E aí ele quer afundar ainda mais o Megumi e tudo mais. A gente vê os preparativos do Sukuna, depois já corta pra luta. Nesse período todo, os caras fizeram, como eu falei, essas reuniões na War Room deles pra ver qual é a tática que eles iam empregar contra o Sukuna. Qual era a escolha que Gege Akutami tinha? Ele tinha a escolha entre parar a história, pausar a história e fazer capítulo atrás de capítulo atrás de capítulo atrás de capítulo dos caras parados discutindo tática e depois partir para as lutas, ou partir para a luta, não fazer a peteca cair, não deixar a peteca cair, não deixar o ritmo do mangá cair e aí ir contando os planos deles conforme eles iam acontecendo. Ele fez a segunda opção. É isso que acontece. Você tem a luta do Gojo contra o Sukuna, o Gojo morre, e depois você tem uma sequência de personagens, Kashimo, o advogado, a Maki, o Yuta, o Yuji, uma sequência de personagens lutando contra o Sukuna, e todos, o cara da espada, né, o Kusakabe lutando, tinha até esquecido dele, mas ele luta num certo ponto. Todos eles têm alguma coisa de especial.
Todos eles têm algum momentinho, tipo, a Maki desperta no Sukuna, tipo, alguém me deu um dever pela primeira vez, tipo, desperta um interesse maior, porque ele não tem interesse em quase ninguém ali e tal. Ele não tem interesse no Yuji por muito tempo, porque, tipo, você não presta mais nada, já teve um tempo que você prestava pra alguma coisa, ou você não presta pra mais nada e tal. Então todos eles têm o seu momentinho, mas aí todos eles chegam e aí eles fazem um bagulho que parece tirado do cu para flashback. Olha aqui eles planejando. E aí tudo isso tá dentro da lógica da história, né? Porque já foi explicado como funciona X e Y poder. Então, se a gente usar esse poder de tal maneira, em tal situação, isso vai causar o efeito tal. Então é ele brincando ali, sabe? Como se ele tivesse aquela aba de equalização de edição de áudio. E ele coloca aqui, ó, do grave pra cima, o agudo pra baixo, não sei o que, ele é pi, 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 pi. E é isso que ele vai fazendo, vai ajustando. Tá, dá pra usar o poder dessa maneira. E eles combinaram isso. Então, várias dessas coisas funcionam dessa forma. Você tem um momento em que alguém usa um poder de uma certa maneira que parece tirado do cu. Flashback? Não, eles planejaram antes. Então, tem toda uma discussão num flashback do Yuta e do pessoal falando, cara, dá pra gente roubar, e tudo isso é combo, é como se ele tivesse tipo num jogo de carta, num Magic, num Pokémon, e tipo, que se eu jogar essa carta aqui, depois essa carta aqui, o outro cara joga tal carta aqui, eu tenho um combo de tal, e aí não sei o que, e aí tal. E é isso que ele fez, tipo, se o nosso plano der certo, a gente pega o comediante vai pra cima do Kenjaku, distrai ele, eu mato o Kenjaku, aí uso a Rika pra comer o Kenjaku, aí eu consigo absorver a técnica de transferência de cérebro, porque eu tenho a cópia que é o poder que eu tenho com a Rika. O Gojo vai estar morto. A gente recupera o corpo do Gojo, mantém o corpo do Gojo, né, preservado, e aí eu vou lá e entro no corpo do Gojo, e aí eu consigo copiar a técnica do Gojo dentro dela, e aí eu não sei qual vai ser a técnica que vai acabar primeiro. Vai ser a técnica de controle de corpo, de transferência de cérebro do Kenjaku, ou vai ser o olho de não sei o que lá e as técnicas do infinito do Gojo, porque tem as interações, eu nunca usei isso, blá, blá, blá. Então tem todas essas discussões que aconteceram antes, pelo menos nesse caso, tem tipo discussões que tem emoção, porque é o Yuta falando, a gente sempre colocou o peso de ser um monstro nas costas do Gojo, por que alguém mais não pode ser esse monstro, e eu digo que eu posso ser esse monstro, certo? Eu tenho poder suficiente, eu tenho os poderes para isso, específicos, e eu quero fazer isso. O Gojo significa algo pra mim, e eu vou carregar esse peso. Então, tipo, tem algum emocional ali. Então, tudo isso tá justificado e tal. Só que é um momento que parece tirado do cu. Que de repente, caralho, agora ele tem essa porra desse poder, agora vai ser o Gojo de novo lutando com os negócios na cabeça. Ah, pronto. Inevitavelmente, o mangá acaba criando em você essa reação várias e várias e várias e várias vezes. Você tá lendo e fala, ah, pronto. O que é agora? Aí você vai ler o flashback. Ah, tá, ok. Caralho. Aí você segue. Então é um processo esquisito. Tipo, é uma armadilha que ele armou pra ele mesmo. Porque ele pensou em muita coisa. Tudo tá muito justificado. Todos os processos foram minuciosamente medidos. Não sei se existem contradições na lógica dos poderes. Eu tô partindo do pressuposto aqui, para os fins desta crítica, eu estou partindo do pressuposto de que tudo faz sentido, ok? Então, partindo desse pressuposto, tudo foi milimetricamente calculado para funcionar. Mas aí na hora de contar essa história, ele cai na armadilha de toda hora criar a sensação de que ele mais uma vez criou uma conveniência de roteiro. E a história é só uma enorme sucessão de conveniências de roteiro. Que aí vai dar na pior de todas, mas eu já chego nesse ponto depois. Mas não é exatamente uma conveniência de roteiro. Tipo, as coisas, mais uma vez, fazem sentido. Só são contadas do pior jeito possível. E que causam, pelo menos em mim, essa é o meu relatório de leitura para vocês, causam em mim a pior sensação possível, que é, eu estou sendo feito continuamente de otário. É um saco.
E é foda que tudo isso é uma longa enrolação que ele acha muito interessante pra depois ele chegar no que é de fato mais interessante, que é o embate do personagem principal. Vocês lembram que tem um personagem principal nessa história que chama Yuji Itadori? É, rapaz, ele tem uma certa importância nessa história, mais ou menos. Vamos lá, sem ironias. Boa parte desse final, eu fiquei... Na minha primeira leitura, eu cheguei a quase nenhuma conclusão. Eu ficava me perguntando, o que o Itadori tá fazendo nessa história? Ele perdeu completamente a função. Em alguns pontos, tem algumas coisas que ele faz que são como se ele tivesse propositalmente quebrando expectativas que a gente tem dos shonens de luta. No podcast passado, eu tinha falado sobre o fato do Itadori ser filho do Kenjaku. E que tem muito daquele clichê muito repetido dos shonens de luta de o personagem principal... Shonens de luta e muitos outros tipos de história que acabam fazendo retroativamente, retrabalhando o personagem pra algo que parecia apenas uma coincidência não ter sido coincidência, porque desde o começo tudo tinha sido planejado e tal. E eu sempre dou o exemplo de um dos que mais me irritam, que é Tokyo Ghoul, que pra mim sempre foi interessante o moleque, por acaso, acidentalmente ter virado um ghoul, e na verdade não foi um acidente, foi tudo planejado para fazer o experimento com ele. E no caso do Itadori, ainda tem uma outra camada que eu acho que ou eu não sabia na época, ou não tinha sido revelado no arco passado, ou eu não tinha percebido, não sei. Mas, tipo, não só o Itadori é filho do Kenjaku, porque o Kenjaku dominou a mãe dele morreu, e aí o Kenjaku foi lá e dominou o corpo da mãe dele, mas ele dominou o corpo da mãe dele porque a mãe dele era casada com um cara que era a reencarnação do irmão gêmeo do Sukuna, certo? Porque o Sukuna, veja bem, tinha, até onde eu entendi, um gêmeo dentro do ventre que ele consumiu. E ele não deixou com que nascesse, ou algo do tipo. Porque ele já era maldito desde o ventre. Então essa alma vagou, né? Essa alma nunca nasceu corporeamente, mas vagou. E aí acabou que reencarnou no pai do Itadori. E aí, como parte da preparação de um novo receptáculo para o Sukuna, o Kenjaku dominou o corpo da mãe do Itadori e transou com o irmão do Sukuna para fazer com que ele tivesse um filho mais compatível com o dedo do Sukuna. É tudo muito esquisito, sexualmente falando, é tudo muito esquisito, né? Mas isso quer dizer que o Itadori é filho do Kenjaku e, de certa forma, filho do Sukuna, ou filho do irmão do Sukuna, o que meio que faz, dentro da lógica maluca de Jujutsu Kaisen, onde isso já aconteceu várias vezes, faz dele irmão do Sukuna. Porque o Itadori, e isso é importante para a mensagem da história até, o Itadori descobriu-se irmão de vários personagens ao longo da história. Vários personagens. Então essa coisa de ser irmão, a barreira entre ser irmão ou não precisa exatamente você ser irmão. Você tem uma certa relação de alma, você é irmão. Então eles se consideram irmão. Então, ele é filho do irmão do Sukuna, então ele é irmão do Sukuna. De certa forma. E aí ele também é desses personagens que desde o começo, não foi uma coincidência que ele era um moleque qualquer, que aí numa noite qualquer, coincidentemente, rolou aquelas treta toda, e aí tinha o dedo do Sukuna e ele teve a ideia de comer o dedo do Sukuna. Não. Antes do nascimento dele, ele já havia sido planejado para que aquilo acontecesse. Certo? E às vezes me dá a sensação de que ele quer subverter algumas dessas expectativas, porque você acharia que isso é o que define a história, o que define o personagem, e principalmente o que define a vitória do protagonista. Isso é o que define a vitória do protagonista, mas não no sentido de, por causa disso, ele tem o Kamehameha perfeito para atingir o Sukuna. Não. Ele usa isso de maneira um pouco mais metafórica, digamos assim.
E, de certa forma, isso faria do Itadori um personagem muito importante. Mas boa parte da narrativa do final de Jujutsu Kaisen é dedicada ao fato de que o Itadori não é importante. E o ser ou não importante faz parte dos debates que de vez em quando escapam por entre as explicações de funcionamento de poder e power level de Jujutsu Kaisen. Então, às vezes, entre um parágrafo e outro da Wikipédia, dá pra você ver uma luz de ideias sendo debatidas. E aí, no final, ele faz o trem do Evangelion, sabe? Ele faz o final Evangelion dele ali, faz o terceiro impacto, uma junção de almas. O Itadori meio que faz um domínio, e o domínio dele, em vez de ter o acerto garantido, ele faz um trem do pôr do sol do Evangelion, ele faz uma viagem. Tipo, vamos ver a minha infância aqui. E tem todo um debate. E o que é esse debate? É um debate muito interessante. Porque é um debate... Tem todo aquele negócio de ensinar o amor ao Sukuna. E o Sukuna sempre fala que alguém que é forte tem que ser sozinho. Então você tem essa ideia de conexões e não conexões. O Sukuna acredita que o papel dele... Pelo menos esse é o meu entendimento, tá? Coloquem nos comentários qual é o entendimento de vocês. O meu entendimento, o que eu entendi e senti, e consegui entender e consegui sentir com o final desse mangá, é que o Sukuna entendeu que, como ele chegou no patamar mais alto, ele tá sozinho no topo, e esse é o papel dele. Tanto é que tem aquele momento com a Maki, ele fala, porra, pela primeira vez alguém me dá um dever a cumprir, porque eu não tenho mais dever a cumprir. O que deixa a história um pouco estranha no final, porque essas lutas são uma sucessão de lutas contra um cara que a gente não sabe exatamente o que é que ele quer. E ele meio que adota no final o plano do Kenjaku. Ele fala, então eu vou fazer o que o Kenjaku queria e foda-se, sabe? Porque o Kenjaku também tinha um plano que era muito foda-se, porque era só, ele tem curiosidade. Ele quer ver o que vai acontecer quando juntar todas as almas. É basicamente isso. Ele quer fazer o terceiro impacto pra ver no que dá. Que já era esquisito. E aí o Sukuna não quer nada. E ele fala, bom, então eu vou fazer o que já queria e foda-se. E ele não vê como, por que ter relação com qualquer outra pessoa. E você vê até nos outros capangas do Sukuna, e pessoas que rodearam o Sukuna, essa tentativa de tocar o coração dele, e ele não quer ter o coração dele tocado. E é por isso, no meu entendimento, que o Gojo fala, eu vou te ensinar o amor. Talvez tenha até um pouco a ver com o fato de que, sei lá, o Sukuna é uma maldição e quando você ensina o amor, você vence ele porque a maldição é negativa, né? E o amor seria positivo, não sei. Mas tem um pouco disso, né? Tem um pouco de ele querer ensinar o amor para o Sukuna. E isso seria uma forma de vencer o Sukuna. Ou então, pelo menos, de convencer o Sukuna do contrário. Ou qualquer coisa do tipo. Então, quando você tem o Itadori, que é um personagem que ao longo de toda a história já virou o irmão do Choso, que é o quê? O único personagem que morre nessa saga final, além do Gojo? Eu acho que é, né? Ninguém morre nessa porra. Eu pensei que o advogado morria naquela cena, ele também não morre. Enfim. Ele virou irmão do Choso. Ele virou irmão do Aoi Todo, que também surge no final. Que era segredo também! Enfim, toda hora alguém surge. Os estrangeiros! O Yuta falou com eles fora de quadro! Ninguém sabia! Então, eles surgiram e eles ajudaram, de certa forma. Ele fez o poder de fazer o Sukuna olhar pro outro lado. E o Yuji conseguiu fazer o lampejo negro! Enfim, voltando. Você tem o Yuji Itadori, que virou o irmão de vários personagens por uma conexão de alma que formou-se, né? Teve alguns momentos que ele... Teve momentos em que ele se imaginou com aqueles personagens como se ele tivesse tido essa vida. Como se ele tivesse... se ele tivesse de fato sido o melhor amigo ou irmão do Aoi Todo na escola. Como se ele tivesse tido uma infância com o Choso e os outros caras lá, que são os outras maldições criadas. Então você tem essas fantasias mentais, esses cenários mentais criados pelo Yuji, né, para criar essas relações de irmão. E ele é o irmão
do Sukuna. Por isso que ele consegue até ter essa conexão de alma. E tentar mostrar pro Sukuna um outro lado. E esse outro lado do Sukuna, o que ele tem pra mostrar pro Sukuna, é que, tipo, enquanto o Sukuna não vê nenhum valor na vida, porque ele tá acima, então qualquer coisa abaixo não tem nenhum valor, ele mostra que, tipo, pô, olha a vida aqui, é legal. É meio que isso, sabe? É uma coisa muito engraçada, que é só, tipo, olha isso aqui, é legal. Tipo, pescar o peixinho aqui, pescar o lagostim aqui nesse riozinho. A gente vinha aqui e aqui tinha tal coisa, e eu cresci aqui com meu avô me levava pra esse lugar, pra ver corrida de cavalo. É legal. Todo mundo tem o seu valor. Todo mundo que passou pela minha vida formou uma conexão comigo e tem o seu valor. E você não consegue ver isso. E é muito engraçado porque, de certa forma, naquele momento, o Yuji não tinha ainda conseguido ensinar o amor para o Sukuna. Por isso que ele tem pena do Sukuna, o que deixa o Sukuna muito puto. Porque como assim um cara que tá abaixo de mim tem pena de mim? Você só pode ter pena de mim se você estiver acima. Não faz sentido essa relação. Ele fica puto com o Itadori. Nessa tentativa de empatia, que é um sentimento que o Sukuna não consegue sentir. Ele até vê tudo isso e fala, você falou tudo isso, ok, bacana, muito interessante, eu não sinto nada. E quando o Itadori vê ele falando que não sente nada, o Itadori fica com pena, tipo, porra, você viu tudo isso, você não sente nada? Que merda pra você. Né? Tipo, porra, não deu certo o meu plano. Que merda pra você isso. Seria melhor pra você conseguir ver. Que vida de merda, né? E isso ofende demais o cara. E isso é muito foda. Esse momento é muito interessante. É, assim como o momento do comediante, o ponto alto desse arco. É muito da hora. Falei, pô, belíssimo final. E aí a Nobara tá viva. Puta que pariu. É inacreditável. Sabe? Eu tava tipo, caralho, olha só, interessante. Eu tinha, na primeira vez que eu li, sei lá, joguei, eu tava lendo no celular daquela vez, não tinha o tablet ainda. Eu quase joguei o celular pra cima. Falei, vai tomar no cu. Porque vocês podem voltar no meu outro podcast, eu falei aquilo sincero, eu não sabia. Eu acreditava que a Nobara estava morta. Porque pra mim o mangá tinha seguido em frente. Falei, não, a Nobara tinha sido dada como morta naquele ponto, o mangá seguiu em frente. Ele teve a ousadia de matar a Sakura dele. Eu falei isso no outro podcast. Ele matou a Sakura dele e agora ele pode afundar nas trevas o Sasuke dele. Olha que escolhas interessantes, sabe? Eu achei que ele tomaria essas decisões interessantes. E aí nessa segunda leitura eu fiquei tão puto quanto, principalmente porque eu não tinha lembrado que a volta dela é mais um momento desses de conveniência de roteiro. Porque esse é muito conveniência de roteiro. Porque esse não é só, tipo, ela voltou, olha a emoção. Ela voltou para um flashback, não é exatamente um flashback, mas uma explicação de um plano que eles tinham feito, que é mais um desses planos de funcionamento de poder. Que é tipo, ela fez o bagulho do voodoo dele, por quê? Porque o Itadori sacrificou um dedo dele para que o Yuta Okkotsu, a Rika, né, comesse um dedo do Itadori na tentativa de fazer com que ele copiasse o domínio do Sukuna através do Itadori, na esperança de que, por conta do Sukuna ter ficado dentro do corpo do Itadori, então haveria uma memória dos poderes, para que eles pudessem preservar o dedo do Sukuna e aí fazer com que na hora H, depois de provavelmente muita gente ter morrido, é que ninguém morreu, né? Mas podia todo mundo ter morrido a essa altura. E o Gojo morreu. Então, na hora H, só pra ter a revelação, ela fizesse o bagulho do voodoo e aí o cara tivesse lá um momento que ele para e aí o Itadori consegue dar mais um golpe e aí fazer a vitória final. Então é isso. E aí ele separa o corpo do Megumi, lá do Sukuna, e o Sukuna não aceita a clemência do Itadori. E é isso. Ela não é só, tipo,
reverter uma das decisões mais interessantes e ousadas do mangá, mas é reverter pra na hora H ser o ultimate Deus Ex Machina desse mangá, que não dá nem pra dizer direito que é um Deus Ex Machina, porque tá justificadinho. Tá tudo lá, tipo, não, de fato, eles fizeram um planejamento. Todo o planejamento tá lá. Que ele contou depois, óbvio, com o método narrativo mais irritante possível. Não dá pra você falar que é contraditório. Só é irritante para um caralho. Então é isso, esse é o final dessa porra desse mangá. Todo mundo tá bem! Êêê! Aí você tem uns 2 capítulos ali que é eles, tipo, fazendo o mesa redonda, sabe? É todo mundo reunido numa sala e fazendo os comentários pós-jogo. Tipo, não, se você tivesse cruzado ali, o outro cara tava aberto na direita. Por que você não cruzou? Você chutou direto. Não, mas é que eu chutei direto porque eu vi que tava aberto. Você sabe que você não ia acertar aquele chute. O outro cara tava aberto na esquerda, tinha o outro aberto na direita. Então são os 2 capítulos eles debatendo o que eles deveriam ou não ter feito. E aí depois tem um outro caso de um cara, porque eles voltaram a fazer umas missões de Jujutsu aqui e ali. E tá todo mundo bem. E a história acaba. E, cara, é um dos finais de mangá mais irritantes que eu já li. Tem muito final ruim, muito final merda, muito final que você lê tipo... sabe? Tipo, sei lá, eu acho o final do Naruto péssimo. Eu acho o final do Bleach aquela sensação de tipo, porra, já tava ruim e aí parece que foi cancelado. Tem várias pessoas que vão falar que não foi cancelado. Eu não sei se foi. Mas a sensação na leitura é que parece que foi. Sabe? Aquele final, tipo... Porra, se isso não é um cancelamento, quer dizer que o cara não sabe contar a história, né? Tem outros finais sabe? O final do Yu Hakusho é esquisito, porque ele corta a história do nada, parece que ele não quer mais contar a história, sabe? Eu acabei de fazer o 200 e o final do Ubi me irrita um pouquinho. Várias coisas legais acontecendo, de repente ele quer fazer uma outra coisa com um personagem novo. Mas nenhum final de shonen de luta me irritou tanto quanto ler o final de Jujutsu Kaisen. Toda a perna final, desde o jogo do abate, ele foi... E assim, é irritante para um leitor como eu. Eu sei que esse mangá não é feito pra mim. Não só porque ele é um shonen de luta, ou seja, ele é feito para adolescentes. Não só por causa disso. Mas ele é feito para o tipo de leitor que vive de debate de internet. Ele é feito para o leitor editor de wiki. É feito para o leitor que tá imerso num fandom discutindo apenas essa obra. E fica fazendo teorias e teorias e teorias de como tal coisa pode ou não acontecer. Esse mangá é feito para esse tipo de leitor e eu não sou esse tipo de leitor. Eu sei. Não existe melhor nem pior. Inclusive, esse tipo de leitor tem muitas vantagens quanto a mim, que é lembrar as coisas que acontecem, lembrar quem é quem. Muitas vezes eu chego num podcast aqui e falo, esse negócio não faz sentido. Aí vocês vão nos comentários e falam, faz sentido sim, foi falado no outro capítulo. Ai, cara, é verdade. Se eu tivesse prestado atenção, se eu lembrasse das coisas, que essas são as vantagens de ser o tipo de leitor perfeito para Jujutsu Kaisen. Eu não sou assim. Então é óbvio que eu não ia gostar desse final. Mas eu não sabia que Jujutsu era assim. Porque não parecia que Jujutsu era assim no começo do mangá. Ele parecia melhor do que isso. Ele parecia mais interessante, parecia mais carismático, parecia mais solto, parecia mais vivo. Não. Parece que o autor mergulhou no próprio hype total, assim, ele escreveu 10 volumes de mangá, releu esses 10 volumes de mangá e falou, caralho! Foda! Eu vou fazer a minha fanfic desse mangá aqui. Só que o mangá era dele. Sabe? É como se ele tivesse feito 10, 15 volumes do mangá dele, aí ele releu e resolveu ele mesmo fazer o próprio Dragon Ball Super do mangá dele, no meio do mangá. E aí Jujutsu Kaisen passou a ser o Dragon Ball Super de si mesmo. Aprendendo só as piores lições sobre si mesmo e indo de cabeça só nas piores coisas, em vez de contar a história. Ele esquece de contar a história. E eu sei que ele pode contar a história, porque tem vários lampejos das histórias que poderiam ser contadas. Mas 95% do tempo, ele não tá contando a história. Ele tá descrevendo como funcionam as regras da história. É aquele seu amigo que criou
ele quer fazer um mangá, ele quer fazer um quadrinho, ele quer escrever um livro. E aí, antes de ele contar pra você qual é o protagonista, ele tá te contando todo o background. Ah, então, eu tô com uma ideia pra um livro, cara. Como é que é? Então, nesse mundo, 1000 anos atrás, teve uma grande guerra. E aí o planeta foi completamente destruído. E aí a humanidade foi para o espaço, e teve colônias, e não sei o quê. Aí você tá ouvindo ele há 40 minutos, há 1 hora, é todo o background, não sei o quê. Aí você fala, tá, mas quem é o protagonista? Aí fala, então, o protagonista... Aí ele que vai chegar na história. Ele tá muito focado no mundinho. Fala, porra, mas não, eu preciso de um ser humano, sabe? Eu não quero o background de Gundam, eu quero a história de Amuro Ray. Mas o que ele quer é contar a história da colonização do espaço. É isso que ele quer. É muito complicado. Esse é o final de Jujutsu Kaisen. Eu não gostei. Aparentemente tem uma continuação agora de Jujutsu Kaisen. Que eu só vejo críticas negativas. Parece uma bosta esse mangá. Não faço ideia do que se trata. Não esperem podcast sobre isso. Eu tô com nenhum interesse nele. Mas é isso. Está terminado. Eu já li 2 vezes o final desse mangá. Não quero nunca mais tocar em Jujutsu Kaisen. Boa sorte para quem gosta. Peço perdão se eu te irritei. Provavelmente falei muita merda. Mas é isso aí. Falou. Muito obrigado a você que ficou aqui até o final. Muito obrigado mais uma vez pela paciência da espera do Kitsune da Semana 200, que foi o especial de Dragon Ball, que, graças a Deus, foi um sucesso, graças a Kami-sama, que às vezes ele pode ser cruel, mas não foi dessa vez. Muito obrigado a estes nomes que estão aqui do lado, que são o top tier dos nossos apoiadores. Se você quer estar aqui, você vai na categoria mais alta e colabora para o podcast. Você não precisa colaborar na categoria mais alta, você pode só colaborar para que eu possa continuar pagando o meu editor e tudo mais, que é o Gil. Abraço para o Gil que faz isso ser possível. Muito obrigado a todo mundo que se inscreve no canal, que comenta aqui no YouTube. Até a próxima. Falou!